Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso vídeo, ao nosso capítulo 1 do livro Salomão, o mais rico que já existiu. E por que não aprender com ele? Então, a partir do momento que a gente tem um material, um livro, uma obra dedicada a compartilhar dessas informações, é interessante que a gente possa fazer uso delas para que, por que não, transformar a nossa vida e trazer um pouco, pelo menos, de sabedoria, porque o restante será acrescentado na mesma medida. Então, hoje estamos para o nosso vídeo 2, capítulo 1. O capítulo 1, para que todos saibam aqui, trata, vamos lá, de como o homem mais rico que já existiu pode lhe trazer mais felicidade, sucesso e dinheiro. Seja bem-vinda, Graziela, tudo bem com você? Então, hoje estamos falando do capítulo 1. Capítulo 1 do livro de Salomão. Ok? Então, hoje é o nosso capítulo 1. Deixa eu fixar aqui. Bem-vinda, Rafael. Tudo bem? Ótimo. Boa noite, Graziela. Antes da gente falar desse capítulo 1, quero ver se vocês já começaram a fazer as atividades sobre o livro. Primeira coisa, começaram a ler o livro? Isso é importante. Então, vocês já buscaram adquirir esse livro de alguma forma, seja via física, como esse aqui, seja de forma digital, já começaram a buscar a informação direto à fonte? Porque a ideia não é eu fazer a leitura do livro, tá bom? A ideia é a gente compartilhar, cada um vai fazer a sua leitura e em conjunto a gente fazer essas trocas. E, consequentemente, eu, de alguma forma, ajudar vocês nesses entendimentos. Cíntia, você sabe tudo? Não. Mas eu acredito que quando a gente faz essa troca, o conhecimento se amplia e fica mais fácil. E um dos outros objetivos é que a gente também não apenas leia, mas que a gente consiga colocar em prática esses conhecimentos. Tudo bem com vocês? Ótimo. Graziela, então vamos começar a leitura? Então, todo domingo eu vou trazer algum ensinamento, alguma orientação, alguma informação dos capítulos. Começamos semana passada com o prefácio, tá bom? E hoje vamos falar do capítulo 1. Serão no total 15 capítulos. Então, a cada domingo vamos trabalhar um capítulo aqui, perfeito? Topa? Sempre por volta de 19h30, 19h40 no domingo, a gente abre a live aqui para vocês. Quem não assistiu o prefácio, está aqui no IGTV e está lá também no meu canal do YouTube Cíntia Sena. Tudo bem? Bem-vinda, Ivete, Rogério, quem mais chegou aqui? Kelly Machado. Vocês leram o livro? Começaram a buscar a leitura? Eu vi uma foto aí da Ivete, que a Ivete já compartilhou algumas informações aí do capítulo 1. Outra pergunta aqui que eu faço para vocês. O livro de Salomão, a ideia, né, o fundamento dele está muito baseado no livro dos Provérbios. Então, para que a gente também possa entender e aprender, é interessante a gente começar a ler o livro de Provérbios, que o livro de Provérbios se encontra na Bíblia. E ele trouxe, a gente falou lá no prefácio, são 31 capítulos e o ideal é que a gente leia pelo menos um capítulo por dia, tá bom? Então, se vocês não assistiram ao prefácio, assistam. Quem não começou a ler o livro de Provérbios, recomendo que comece, para que a gente possa, como curioso pelo menos,
entender, será que isso daqui funciona? O que será que tem de mensagem nesse livro que eu posso colocar em prática? Então, antes mesmo de eu falar sobre o capítulo, eu separei aqui um versículo do livro do dia de hoje, do dia 20, que me chamou muita atenção. Não sei se possa ter chamado para vocês, que é o 20, versículo 13. Olha aqui, eu conheço um mentor que fala muito sobre isso. Às vezes a gente não tem muita noção, né, sobre essa informação, mas está aqui, ó, escrito há muitos anos. Não ames o sono, para que não empobreças. Olha que coisa. Abra teus olhos e te fartarás de pão. Isso me chamou a atenção. Bem-vindo, Reginaldo. Bem-vindo, Jaine. Então, olha que interessante. Isso aqui está conectado, será, com a preguiça? O que a gente tem feito no dia a dia? Eu confesso que às vezes, principalmente no final de semana, eu acabo dormindo mais. Então, será que essas nossas atitudes, o quanto a gente de verdade está aproveitando do nosso tempo para ampliar os nossos conhecimentos? E não só ampliar conhecimento, porque conhecimento somente absorvido e não colocado em prática não vai adiantar de nada. A gente vai ser só um acumulador de conhecimento. Então, a gente precisa de pelo menos compartilhar, praticar, para ver se aquele conhecimento, aquela informação funciona. Então, a gente tem que experimentar. E aqui ele traz: não ames o sono, para que não empobreças. Ou seja, será que eu estou dormindo demais? Perdendo tempo, deixando de produzir, deixando de aprender, de alcançar sabedorias, para que dessa forma eu possa alcançar essa riqueza, essa prosperidade e tudo mais que eu tenho direito? Então, fica aqui a observação para todos. São vários versículos no dia de hoje, mas eu destaquei esse aqui que me chamou bastante atenção para que a gente observe. Eu tenho um mentor que ele brinca, né, que ele fala que tem que dormir pouco, porque a gente vai ter o sono eterno para a gente aproveitar o dia de hoje e que a gente possa fazer dele o melhor possível para as nossas vidas. Perfeito? Olha, a Ivete leu, Ivete. Gostou do capítulo, Ivete? Eu vi que você marcou uma parte muito bacana. Esse capítulo 1, basicamente, ele está trazendo informações principalmente do autor do livro, trazendo... Você já imaginou alguém que ganha menos do que a média salarial das pessoas, que teve perdas de empregos nos últimos anos e que conseguiu começar a ganhar, faturar mais de 600 mil dólares por mês? Então, ele começa a fazer algumas provocações, indagações, para que a gente saia do comum, porque às vezes a gente pode estar passando por algumas situações que acaba às vezes nos deixando um pouco sem fé, sem acreditar, sem buscar, porque a gente acredita que não é mais pra gente ou algo relacionado a isso. Então é importante para que a gente possa observar. Quer participar, Sidão, aqui do vídeo? Se sim, coloca aqui, escreve que eu autorizo aqui para vocês, tá? Aqui vocês podem também compartilhar em vídeo ou em escrita os ensinamentos, as ideias que surgiu com a leitura do livro, tá bom? Boa noite, Sidão, tudo bem? Aqui também ele traz como base que os ensinamentos do livro de Provérbios vai ser feito passo a passo. Então, para que a gente não se preocupe, mesmo que vocês, ao ler o livro de Provérbios, capítulo a capítulo, não entender, anota, faça observações, porque a ideia é que eu faça a leitura todos os dias, até que aquilo vai vindo as ideias.
Porque a gente sempre fala, quando eu leio alguma coisa, um livro, não vou conseguir capturar de imediato a mensagem, o que realmente está trazendo ali. Mas quando eu começo a ler novamente, falo, nossa, eu não tinha pensado por isso. Ou eu vivenciei desta forma. Então a gente começa a trazer mais percepções. Olha que a Ivete trouxe aqui. Me chamou muita atenção que o autor fala, assim como tem leis físicas que regem o universo, existem também leis de conduta. Exatamente, Ivete, eu separei até essa questão, né? Existem leis universais que a gente vivencia no dia a dia, mas a gente não sabe de fato como essas leis funcionam, como elas acontecem. A gente vivencia ela. Então ele trouxe até como exemplo do caso do avião, que existem as leis físicas, as leis aerodinâmicas, várias leis que os pilotos conhecem, os engenheiros conhecem, que todo esse mecanismo conhece, e quando eles estão trabalhando em prol dessas leis, a gente sabe que o avião vai subir, vai descer com tranquilidade. E que se essas leis não forem obedecidas, a gente vai ter aí uma descida de avião de uma forma não muito convidativa. Então ele traz nesse capítulo 1, isso que a Ivete até compartilhou com a gente, que assim como existem essas leis universais que a gente pode trazer e que a gente tem que respeitar, utilizar, até eu posso trazer algumas coisas que é de causa e efeito, que toda causa tem o seu efeito, então a gente tem que observar. Existem essas leis de condutas que traz dentro dos livros de provérbios de uma forma para que a gente possa capturar um pouco dessas leis de conduta que o próprio Salomão praticou, e nos momentos em que ele não praticou essas leis, ele teve perdas de recursos financeiros, teve perdas do relacionamento. Então ele foi trabalhando isso e observando o que acontecia quando ele respeitava essas leis e o que acontecia quando ele não respeitava essas leis. Então é importante, ele já vai colocando a gente, né, nesse contexto, para a gente ir observando, para a gente também não ficar em busca apenas contra, né, essas leis, mas o que a gente pode fazer para melhor utilizar delas no nosso dia a dia. Então a gente precisa observar. O que mais te chamou a atenção, Ivete? Só a Ivete fez a leitura do capítulo 1. Elisete, bem-vinda. Doutora Maria Augusto, bem-vinda. Fizeram alguma outra lei para que a gente... alguma outra observação desse capítulo? Então isso é importante, tá? E uma outra coisa que ele destaca também, que eu não sei se vocês observaram isso, que ele traz lá do capítulo 4, versículo 2, que assim como a gente busca o dinheiro, a riqueza, que a gente busque primeiro a sabedoria. Que a gente busque essa sabedoria para que é ela que vai fazer com que a gente leve para a vida eterna, vamos falar assim. Então, que a gente comece a observar e que não sejamos egoístas. Que aquilo que a gente buscar, aprender, praticar, ter até mesmo a própria riqueza, que ela não seja apenas enquanto eu estou aqui observando, vivendo, mas que de preferência que eu passe dessa vida e isso fique. Que essa informação aconteça. Bem-vindo, Reinaldo. Todo domingo estamos trabalhando aqui um capítulo do livro Salomão, o homem mais rico que já existiu. Então a ideia é que cada um comece a fazer a leitura, então é que a gente também coloque em prática o hábito da leitura. Semana passada começamos com prefácio, hoje estamos falando do capítulo 1 e cada domingo vamos abordar cada um desses capítulos. Semana que vem falaremos do capítulo 2. E no capítulo 2 também já tem alguns exercícios para a gente praticar. E em relação a isso, o livro tem como das suas bases
o livro de Provérbios, ou dos Provérbios, que está na Bíblia. Então, é interessante também, ao mesmo tempo que a gente faça a leitura do livro, na recomendação lá do prefácio, é que todo dia a gente leia um capítulo do livro dos Provérbios, porque são 31 capítulos, então dá pra gente ler um por dia, tá bom? A Ivete colocou assim, ó, exatamente, pois foi sabedoria que Salomão pediu e as demais coisas vieram no decorrer. Exatamente, aí a gente pensa, o que será que eu estou pedindo? Será que eu estou pedindo apenas dinheiro, riquezas, poderes? Ou, tá bom, estou pedindo isso, mas para quê? O que eu irei fazer com isso? Qual vai ser a minha troca? Porque tudo aquilo que eu recebo, existe uma troca, existe um compartilhar e existe principalmente uma responsabilidade. Será que eu estou preparada ou preparado para receber um recurso financeiro e dar uso para esse recurso de uma forma que ele vai não só me ajudar, mas as pessoas que estão à minha volta? Você já parou para pensar sobre isso? E outra coisa que é importante, você sabe lidar com dinheiro? Olha que interessante. Como assim, Cíntia? Lógico que eu sei, eu pago minhas contas. Mas lidar com dinheiro vai além de pagar contas. Lidar com dinheiro, o que você faz hoje com R$ 1, com R$ 10, com R$ 100? Conforme você for ganhando mais, você só vai repetir os hábitos. Então, é importante que você também observe como você está lidando com os recursos que você tem hoje. E 2, o que você quer quando tiver mais recursos? Quando a riqueza chegar até você? Ou se você já está com essa riqueza? Você já sabe qual que é o destino dela? Está sabendo cuidar para que ela não se perca também? Porque se eu não sei, eu não tenho responsabilidade, a chance de chegar um recurso até mim acaba se distanciando. Então eu tenho que ter essa percepção, entende? E aqui nesse capítulo 1, ele também traz que nos demais capítulos, para cada um deles, ele vai trazer o conceito, a teoria, e vai também trazer técnicas simples para serem aplicados no dia a dia. Por exemplo, no capítulo 2, no próximo encontro, iremos falar sobre diligência. O que é essa diligência? Como que a gente pode colocar em prática essa diligência e o quanto que essa diligência é importante no caminho dessa prosperidade, desse enriquecimento. Então, é importante que a gente faça essa observação também. Uma outra coisa que chamou a atenção aqui no livro do capítulo 1 é que ele fala quais são os benefícios das estratégias de Salomão. E aí eu pergunto se você quer alguns desses benefícios. Quem aqui não quer independência financeira? Quem quer coragem? Quem aqui não quer mais saúde, sucesso, capacidade de julgar? A gente não sabe, principalmente no mundo online hoje, cada um sai palpitando uma coisa a outra e quando a gente vê já causou um caos aí que é complicado. Quem aqui não quer pelo menos sabedoria, prudência, confiança? Então começa a observar que ao longo das leituras de cada um dos capítulos, cada um desses benefícios a gente vai começar a trazer para a nossa vida. Ótimos relacionamentos, uma vida cheia de sentido. Eu acho que esse é o mais impactante, a gente ter sentido na nossa vida. Ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Será que eu estou apenas aqui para trabalhar, pagar conta? Eu nasci, eu sei que um dia eu partirei. E aí? Qual que é esse sentido? Então, todos nós aqui temos um propósito, um porquê dessa existência. Que seja, ao menos, ser feliz. Então, a gente começa a observar por que eu não estou feliz.
O que está me fazendo sofrer? Será que de fato esse sofrimento é verdadeiro? Ou eu estou ampliando e estou com isso me vitimando e assim fazendo com que o caminho verdadeiro, o caminho que eu tenho que trilhar para fazer as minhas realizações, de fato aconteçam? Quem aqui não quer compreensão, promoções para quem trabalha em alguma empresa, amor? Então ele vai trazendo várias estratégias que está no livro de Provérbios, só que de uma forma mais fácil, mais simples da gente entender e conectar. Então esse basicamente é o capítulo 1, que consolida o que a gente pode aprender com Salomão, quais são esses conhecimentos, e principalmente ele fala que é a gente sair do conhecimento para a sabedoria. Não foque só no conhecimento, mas implemente as práticas desse conhecimento e assim você vai alcançar a sabedoria. Então, a partir do capítulo 2, vai ser trabalhado essas práticas e essas informações, ok? Então, esse era o nosso bate-papo de hoje sobre o capítulo 1, que traz basicamente esses benefícios que nós podemos alcançar através da prática desses ensinamentos, que foi vivenciado por Salomão, que foi vivenciado pelo autor do livro, que foi vivenciado pela pessoa que ajudou e fez o prefácio também desse livro, e por outras pessoas que de alguma forma foram impactadas com essa leitura, e não só a leitura, com a prática de cada um desses conhecimentos, dessas informações. Uma outra coisa que ele traz aqui que é interessante, que ao pesquisar, ele observou que outros grandes nomes, líderes, que passaram aí pela nosso mundo, né, também se fizeram de uso desses conhecimentos. Ele até traz aqui alguns exemplos, né? Thomas Jefferson, Abraham Lincoln, Henry Ford, Thomas Edison falam que eles leram os provérbios na juventude, como também Bill Gates, Sam Walton, Ellen Keller, Oprah Winfrey. Então alcançaram seus sonhos impossíveis fazendo as mesmíssimas coisas que Salomão aconselha a cada um de nós. Ou seja, ele fala de como a gente alcançar os nossos sonhos, que num primeiro momento parece tão distante, tão impossível, mas que é possível sim, desde que a gente coloque em prática. O livro, Cláudia, é Salomão, o homem mais rico que já existiu. Eu estou fazendo aqui um projeto inicial, né, de leitura comentada do livro. A cada semana vamos trabalhar um capítulo desse livro. A ideia é que cada um de vocês façam a leitura acompanhados aqui e que a gente, a partir dessa leitura, compartilhe, divide aqui um com o outro os ensinamentos, as práticas, as experiências, e com isso, em conjunto, a gente possa aprender mais, fazer essa troca, estimular a leitura. Para vocês verem, são poucas páginas, né? Então, não são muito, o livro todo tem, deixa eu ver aqui, 173 páginas, tá? Esse capítulo 1, ele é bem curtinho, ele vai da página 9 à página 14. Então, a cada semana a gente vai trabalhar um capítulo. Então, não tem muito esforço, não tem o que a gente reclamar aí, que é muita leitura. Então, dá tempo, tem 7 dias para fazer a leitura. Então, dessa semana, basicamente, foi menos de uma página por dia. Então, a gente consegue fazer esse trabalho. O capítulo 2, ele já vai ser um pouquinho maior. Ele vai da página 15 à página 30. São 15 páginas. Dá para ler pelo menos 2 por dia, hein? Então, para que a gente possa colocar em prática esses conhecimentos. Para que a gente pegue esses livros que tem, às vezes, pérolas, joias, soluções, caminhos
e que a gente deixa aí solto, largado. Eu sou uma pessoa que eu era muito fã, eu digo era, eu sou ainda, né? Da questão da leitura, da questão de ir numa biblioteca. Então, na minha infância, eu não tive acesso de ficar comprando livro, de ter livraria perto. Então, eu consumia o que tinha da biblioteca pública, seja da escola ou seja de uma outra localidade que tinha perto de casa. Então, o que eu podia absorver, eu absorvia tudo. Eu aprendi muito com os livros. Eu coloquei muitas coisas em prática na minha vida. Muitas das coisas que eu sei veio com base nos livros, na prática, nesse ensinamento. Então, a gente precisa extrair desses livros, colocar em prática e acelerar esse nosso desenvolvimento, fazer proveito do nosso dia a dia aqui. E como a gente leu aqui o capítulo de hoje, o versículo que chamou a atenção, a gente tirar um pouco aí desse sono que às vezes aparece, a preguiça, e focar no que a gente pode melhor produzir, naquilo que a gente pode melhor fazer enquanto estamos aqui nessa jornada chamada Planeta Terra. Perfeito? Gostaram? Entenderam nossos processos aqui? Bem-vindo, Renato, para que a gente possa trabalhar. Então, domingo que vem, espero vocês para que a gente possa falar sobre o capítulo 2, que vai ser diligência. Então, leia. Lá já tem alguns passos que vocês já podem começar a praticar. Se possível, faça a experiência. Fala, Cíntia, tentei, deu certo. Cíntia, não consegui fazer, e a gente trabalha em conjunto. E a cada dia, leia um capítulo de Provérbios. Então, hoje é o capítulo 20, amanhã é o capítulo 21, depois de amanhã, capítulo 22. Então, a cada dia que você tem um capítulo. Quando chegar no mês que tem 30, por exemplo, esse mês tem 30, no dia 30 você vai ler o dia 30 e o dia 31. Nem fica muito esforço, nem dá para cansar. E para cada um não é leitura rápida, não é quantidade, mas qualidade da sua leitura, tá bom? Muito cuidado com isso de querer competir, quantidade, não, absorva, é qualidade. Por isso que a gente vai fazer uma vez por semana. A gente poderia fazer todo dia, cada dia um capítulo, mas não é essa a ideia. A ideia é que a gente absorva aquela informação, a gente coloque em prática, assimile e a gente vai a cada semana melhorando, ampliando e colocando isso para acontecer. Quando esse livro acabar, a gente coloca outro no local para a gente também ir desenvolvendo e ampliando os nossos conhecimentos, tá bom? Combinado? Perfeito? Então, quem começou agora essa semana tem o prefácio, o capítulo 1 e o capítulo 2 para ler. Então, semana que vem falaremos sobre isso. Quem não assistiu, quer assistir, todos os vídeos eu vou deixar aqui no IGTV salvo e vou deixar também lá no meu canal do YouTube, Cíntia Sena, para que vocês tenham começo, meio e fim desses ensinamentos, tá bom? Então, busque aí o livro, seja digital, seja físico. Eu gosto também de fazer anotações, então, para que vocês possam acompanhar esse projeto. Convide outras pessoas que vocês de alguma forma vejam que é interessante para elas, que seja legal para elas entenderem, aprenderem com a gente. E todo domingo vamos mergulhando um pouquinho mais. Combinado? Perfeito? Obrigada a participação de cada um. A Ivete super colaborou aqui, fez a leitura. E aí, próxima semana eu quero mais pessoas aqui compartilhando dos seus ensinamentos também, tá bom? Que a sabedoria é isso, compartilhar. Não somente um sabe, todos sabemos um pouquinho. E quando a gente junta esses pouquinhos, dá muito conhecimento, muita sabedoria. Perfeito? Beijo para vocês. Vai ler também, Sidão? Vou ficar feliz, hein? Todo mundo aqui lendo para que a gente possa ampliar nosso conhecimento. Então, até domingo que vem, 19h30, aqui no Instagram, para a gente falar do capítulo 2. Perfeito? Beijo para vocês
e até semana que vem. Tchau, tchau!